E aí galera, vamos agora começar a nossa aula 03, certo? Como combinado, revisão, lei de Ohms, beleza? Então vamos iniciar essa aula aí. Mais uma aulinha aqui pra gente, aqui a 03. Show aqui. Todos agora estão vendo aí o PowerPoint. Ok? Vamos agora com o Prof. Unai. Bom, revisando aí, né? Curso técnico de eletrotécnica. Lei de Ohms. Lei de Ohms, vamos falar de determinação experimental da lei de Ohms e aplicação da lei de Ohms, beleza? Então isso aqui, pessoal, é mais uma revisãozinha rápida para a gente poder não perder aí, né, o fim da ninhada, que eu vou avançar agora com o assunto, ok? Bom, lei de Ohms estabelece uma relação entre as grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência em um circuito. Seu conhecimento é fundamental para o estudo e compreensão de circuitos elétricos, né? Então, a lei de Ohms, na verdade, ela faz essa relação entre corrente, resistência elétrica e tensão, né? Então, a gente já viu aí na teoria, né, o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, beleza? Então, agora nós vamos começar, a gente aprendeu a fazer simplificação de circuitos, e agora a gente vai começar a calcular para achar os valores de corrente dentro dos circuitos, valores de tensão, através da lei de Ohms, beleza? Determinação experimental da lei de Ohms, né? Então a lei de Ohms pode ser obtida a partir de medições de tensão, corrente e resistência, realizadas em circuitos elétricos simples, compostos por uma fonte geradora e um resistor. Então, o que é que a gente chama de circuito elétrico simples, né? O circuito elétrico simples, pessoal, é quando nós temos uma fonte, a fiação, né, e uma carga, pelo menos, né, que no caso seria um resistor. Então, um exemplo aqui, né, uma carga de 100 ohms, né, um resistor aí de 100 ohms. Para quem não conhece um resistor ainda, nós vamos entrar ainda nesse assunto, certo? Explicando como é que a gente trabalha com os resistores. Eu tenho aqui um miliamperímetro, não necessariamente eu preciso do medidor. Aqui nessa figura está exposto, né, um medidor de corrente para poder saber que a gente está medindo o valor de corrente. É isso. Uma bateria, fonte, mesma coisa, né? E a fiação, que é o que liga um componente ao outro. Quando nós ligamos esse circuito, o medidor está marcando 90 mA. Então, isso que o medidor está marcando é o que nós vamos aprender a calcular, beleza? Então, aqui ele está marcando o valor de 90 mA, até aí tranquilo, mas, né, para um valor de resistência de 100 ohms. E a gente vai aprender a fazer esse cálculo, né, e também visualizar na prática. Dando andamento aqui à nossa transparência, né, substituindo o resistor de 100 por outro de 200, né, então eu estou aumentando a resistência ao dobro, né, o que é que vocês acham que vai acontecer? Se eu aumento a resistência, pessoal, que é algo que opõe a passagem da corrente elétrica, então a tendência disso aí é que a corrente vai o quê? Diminuir, é isso? Então a corrente aí diminuiu para 45 mA. Beleza? E aí vai diminuir gradativamente quando eu aumento esse valor de resistência, né? Aumentando sucessivamente o valor do resistor, a oposição à passagem da corrente é cada vez maior e a corrente cada vez menor. É isso? Então, uma carga de 300 ohms, né, o valor já é de 30 mA. Uma carga para 400 ohms, o valor já é 22,5 mA. É isso? Então, a tabela abaixo mostra os valores obtidos nas diversas situações descritas anteriormente. Então, esses valores de tensão corrente para as diversas cargas. Então, a gente vê que o valor de tensão eu não variei, era uma bateria de 9 volts que não variou. E o que eu variei foi o valor de resistência e que a corrente também houve uma variação. Então, quanto maior
a resistência, menor vai ser a corrente. Isso quer dizer na fórmula que a resistência é inversamente proporcional à corrente. Beleza? Observando-se a tabela de valores, verifica-se que, mantida a mesma tensão, a corrente em um circuito diminui quando a resistência do circuito aumenta. Dividindo-se o valor de tensão aplicada pela resistência do circuito, obtém-se o valor de intensidade de corrente, certo? Então, olha só, transformando em equação matemática, esta afirmação tem-se que corrente, que é I, é igual a V dividido por E, né? Nas próximas transparências, pessoal, vou estar usando, no lugar do V, o E, né? É de costume meu, eu esqueci de alterar aqui nessa fórmula, né? Porque a tensão ela pode tanto ser usado E, U ou V, né? Então, eu opto por usar E porque V confunde com a unidade de tensão, que é volts. Tranquilo? Então, esta equação é conhecida como equação matemática da lei de Ohms. Aplicação da lei de Ohms. A lei de Ohms pode ser utilizada para se determinar os valores de tensão, né? Tensão aí que eu já coloquei como E, né? Corrente I e resistência R em um circuito. E só voltando a lembrar, essas letras geralmente são determinadas pelo livro, né? O livro quem determina qual a melhor maneira de trabalhar isso tudo aí. Para tornar mais simples o uso da lei de Ohms, costuma-se usar o seguinte triângulo. Eu costumo chamar esse triângulo do rei, né? Onde você lê de baixo, da ponta do triângulo para cima e desce para a outra ponta, você tem aí o rei, não é isso? Onde R é resistência, E é tensão e I é corrente, que I vem de intensidade de corrente. Para descobrir um ou outro, né, você coloca o dedo em que quer descobrir. Se eu quero descobrir resistência, eu coloco o dedo em cima do R e vai ficar E sobre I, tensão dividido por corrente. Tranquilo? Já se você quer descobrir a intensidade de corrente, coloca o dedinho lá em cima da corrente, é tensão dividido por resistência. Se você quiser, por último, saber a tensão, aí você tem que é R vezes I, tensão multiplicado por corrente. Tranquilo? Então, para que as equações decorrentes da lei de Ohms sejam utilizadas, as grandezas elétricas devem ter seus valores expressos nas unidades fundamentais, volt, ampere e ohm. O que é isso? Às vezes, pessoal, numa questão de concurso, numa questão da prova, até no que o próprio professor aqui pode colocar, eu posso colocar a unidade, por exemplo, em vez de colocar volts, colocar em kilovolts ou em miliampere. Então você tem que fazer a conversão antes de pôr na fórmula, certo? Para a unidade que ele está chamando aqui fundamental, que é a unidade fundamental, né, das três unidades é volt, ampere e ohms. Ainda está faltando aqui potência, que é o watts, né, que são as quatro grandezas fundamentais da eletricidade. Exemplo 1. Uma lâmpada utiliza uma alimentação de 6 volts e tem 36 ohms de resistência. Qual a corrente que circula pela lâmpada quando ligada? Primeira coisa que você vai olhar, quais são os dois valores que nós recebemos aí? A gente recebeu, né, duas informações. Eu recebi o valor de tensão, que está em volts, então já sei o valor de tensão, e já sei o valor de resistência. Então eu tenho um R e tenho um E. Eu quero saber o I. Eles estão na unidade fundamental? Estão, né? Estão em volts e estão em ohms. Então é só aplicar a fórmula. Então, corrente é tensão dividido por resistência, 6 dividido por 36, vai dar igual a 0,166 amperes. Tranquilo? Facinho de trabalhar, tranquilo. Nos exemplos e nos circuitos que nós vamos trabalhar, certo? Vai complicar mais um pouquinho, né? Mas a utilização da lei de Ohms, né, é simples, de fato, assim. A figura a seguir mostra o miliamperímetro com indicação do valor que a gente achou, né? De 166, no caso ele botou miliampere, porque converteu de ampere para miliampere, para a grandeza ficar num valor mais aceitável. Exemplo 2. O motor de um carrinho de autorama atinge rotação máxima quando recebe 9 volts. Ele atinge rotação máxima quando recebe 9 volts na sua fonte de alimentação.
Nesta situação, a corrente do motor é de 230 mA. Então, olha só, ele forneceu corrente e tensão. Com detalhe, a corrente ele forneceu na unidade de mA. Então, nós temos que converter ela para ampere, né? De mA, só lembrando, pessoal, para ampere, certo? Você divide por 1000, né? Então, dividindo isso aí por 1000, vai ficar 0,23 amperes. Então, a solução, aqui ó, R é igual a tensão, que é 9, convertido já o valor aqui para 0,23, e o valor da resistência vai dar 39,1. Exemplo 3, um resistor de 22 kΩ foi conectado a uma fonte cuja tensão de saída é desconhecida. Então, o miliamperímetro colocado em série no circuito indicou uma corrente de 0,75 mA. Então, nós temos que converter o valor de resistência e o valor de corrente para a unidade padrão. É isso? Aqui está em miliampere. Para converter para ampere, eu tenho que dividir por 1000. Então, vai dar 0,3075 amperes. Já aqui está em quiloohms. Para converter para ohms, eu multiplico por 1000. Vai dar 22.000 ohms. Né? Então, a solução aí, ó, tensão vai ser igual a 22.000 vezes 0,00075, que vai dar igual a 16,5 volts, que vai ser o valor da tensão que nós vamos encontrar aí. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Bom, essa aula foi para a gente lembrar, né, um pouquinho sobre a lei de Ohms, né? E, enfim, dar uma revisada aí para poder a gente, quando for no próximo passo, agora que eu vou começar a dificultar os circuitos, a gente conseguir resolver as atividades. Tranquilo? Um abraço, pessoal, fique com Deus e até a próxima aula.